Muito bem, meus amigos, vamos lá. Vamos pelo slide agora. Bem, essa é a classe bíblica verdade. E a cada estudo nós estudamos a verdade a respeito de algum tema que tem a ver com a nossa salvação. E o tema de hoje é a verdade sobre a origem do mal. Essa é a lição 3 do estudo bíblico A Verdade. E aí você vê de um lado Jesus e do outro o diabo, né? E aí no meio a palavra o grande conflito. Esse é um grande conflito que iniciou no céu e que foi transferido na terra. Nós vamos falar sobre isso no estudo de hoje, tá? E hoje nós vamos descobrir quem é o responsável pelo mal e por todas as coisas ruins que existem nesse mundo. Será que é Deus? Será que é Satanás? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito. Talvez você já fez essa pergunta a si mesmo, né? Em algum momento da sua vida. Se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento? Isso daí é um dos argumentos, é um dos argumentos utilizados pelos ateus, né? Muito utilizado. Eles se utilizam muito dessa questão. Eles fazem essa pergunta tentando negar a existência de Deus, né? Mas nós vamos entender, nós vamos ver que a Bíblia explica isso claramente. Então, como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doenças, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, injustiças, fome e outras coisas terríveis que vemos diariamente nos jornais? Deus é responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixe que a Bíblia responda. E a Bíblia vai responder a partir de agora. Como era a terra após Deus ter finalizado sua obra de criação? Gênesis 1:31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, a Bíblia diz que tudo era muito bom, ou seja, tudo era perfeito, né? Não havia nenhum traço de imperfeição, não havia nenhum vestígio do mal após Deus ter criado a terra, ok? Então, como que o mal surgiu? Nós vamos já entender. Segunda pergunta: que ordem Deus deu a Adão e Eva no jardim do Éden? Gênesis 2:15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, que ordem Deus deu a Adão e Eva no jardim do Éden? Deus disse que eles podiam comer de todas as árvores do jardim do Éden, menos uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o nome da árvore, ok? Terceira pergunta agora: Adão e Eva obedeceram à ordem de Deus? Gênesis 3:6 diz que não. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, Adão e Eva obedeceram à ordem de Deus? Não, né? Eles pecaram. Eles desobedeceram à ordem de Deus, e a Bíblia diz que o pecado é a transgressão, ou seja, é a desobediência da lei de Deus, a lei de Deus, né? Então, como eles desobedeceram à lei de Deus, e a lei era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então eles pecaram. E esse foi o primeiro pecado da terra, né? Foi primeiramente Eva e depois Adão, os nossos primeiros pais. Que consequências do pecado trouxe ao mundo? Agora nós vamos ver os versos de Gênesis 3 a partir do
a partir logo depois do pecado, né? O que aconteceu depois do pecado? Nós vamos ver que Deus vai até Adão e Eva e Deus tem uma conversa com eles. E aí, nessa conversa, Deus vai dizer as consequências de forma direta, de forma direta e indireta. Deus vai dizer várias consequências que o pecado trouxe ao mundo, tá? Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, o que nós vemos aqui? Aqui nós vemos que o ser humano sentiu medo, coisa que não existia antes do pecado. Esse sentimento do medo não existia, porque não tinha, tudo era perfeito, não tinha por que sentir medo. Depois, eles se esconderam de Deus, e essa é a condição do ser humano desde Adão e Eva até hoje, né? O ser humano sempre se esconde, sempre foge de Deus, né? E, e antes do pecado era totalmente o contrário, né? Adão e Eva tinham prazer em estar na presença de Deus, o seu Criador. E isso mudou completamente depois do pecado. E assim continua até hoje, né? E a gente vê que quem tomou a iniciativa de, é, de estabelecer ali fugiu a palavra agora, estabelecer ali o reconciliamento, né? A reconciliação foi Deus, né? Foi Deus quem foi atrás de Adão e Eva, e não o contrário. Assim também hoje. É sempre Deus quem dá o primeiro passo em direção ao homem, né? Sempre é Deus quem vai atrás do homem com o desejo de se reconciliar com ele. Gênesis 3, 11 e 12 agora. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore, comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui Adão acusando Eva, né, colocando a culpa do seu erro em Eva, ou seja, uma espécie de discórdia ali, de talvez a primeira discórdia da história dessa terra. Então, isso aqui acontecia antes do pecado? Não. Adão amava a Eva com amor perfeito, Eva amava Adão com amor perfeito. Um não acusava o outro, não havia discórdia, não havia briga, discussões entre eles, mas isso se tornou realidade depois do pecado. Então, a gente vê que brigas, discussões, discórdias, acusações são consequências do pecado. Tá? Se essas coisas existem hoje, é por causa do pecado. Ok? Gênesis 3,16 agora. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja essas duas palavras aí em negrito: sofrimentos e dores. Apesar do contexto aqui ser a gravidez de uma mulher, mas essas duas palavras se tornaram comuns, né, no vocabulário humano. Elas se tornaram realidade. Sofrimento e dor eram coisas que não existiam antes do pecado, mas que passaram a existir depois. Tá? Então, todo sofrimento de qualquer tipo e também toda dor são consequências do pecado. O próximo, Gênesis 3,17. E Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, qual é a consequência aqui? Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e o trabalho, que antes era algo prazeroso para Adão e Eva, se tornou um fardo, né? Se tornou cansativo. O ser humano teria que trabalhar
e se cansar para obter o sustento da terra, né? Essa terra que talvez não precisasse nem plantar, talvez só jogasse a semente e já nascia, né? Antes do pecado, agora ela teria que ser trabalhada, teria que ser feito ali todo aquele processo para plantar e colher, né? Outra consequência do pecado está em Gênesis 3:19, quando Deus disse para Adão: "No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás." Aqui Deus estava falando da morte, né? Quando Deus disse que Adão voltaria à terra e voltaria a ser pó, Deus estava falando que ele iria morrer. Então, meus amigos, a morte é uma consequência do pecado, tá? Então, se existe morte hoje, se você vê pessoas morrendo, se você já perdeu alguém da família, o culpado de tudo é o pecado, e nós vamos ver depois quem quem que foi o responsável pelo pecado, tá? Então ele é que vai ser o culpado pela morte e por todas as outras coisas que nós já vimos até aqui. Por fim, Gênesis 3:22 a 24 diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não está, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Qual é a consequência do pecado aqui? Aqui nós vemos que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Isso aqui é algo que não nos afeta, né? Mas o motivo pelo qual Deus os expulsou, esse sim nos afeta. Por que que Deus expulsou Adão e Eva da árvore Para do não, jardim? para não viver eternamente, não Exa- comer da árvore da vida. Exatamente. Isso mesmo, alunos. Então, veja, Deus não queria que o pecado fosse eterno, meus amigos. Se Adão e Eva permanecessem no jardim do Éden e seus descendentes também tivessem acesso ao fruto da árvore da vida, a árvore da vida é a segunda árvore especial que eu falei que existia ali no jardim do Éden, né? Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a outra era a árvore da vida. E por esse verso aqui, nós entendemos que o fruto dessa árvore ele tinha a propriedade de dar a vida eterna. É claro que a vida eterna não estava no fruto em si, né? Não era dada pelo fruto, mas sim por Deus. Mas Deus escolheu dar a vida eterna por meio do fruto dessa árvore, tá? Então, para que o pecado não fosse eterno, Deus precisou expulsar Adão e Eva do jardim do Éden. Então, esse é a pior consequência do pecado. A pior consequência não é nem a morte que a gente viu antes, mas sim a morte eterna, né? Como o ser humano não tem mais acesso desde então ao fruto da árvore da vida, então nós perdemos o direito à vida eterna, então nós passamos a receber como consequência a morte eterna. É por isso que todos que nascem nessa terra já nascem condenados à morte eterna. E essa condição só vai mudar se nós mudarmos essa situação ao longo da nossa vida. Ok? Quinta pergunta agora. Que animal enganou Eva e a influenciou a comer o fruto proibido? Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, a pergunta é: que animal enganou Eva e a influenciou a comer o fruto proibido? Então, nós vemos aí que o animal foi uma serpente, né? E aí, esses 5 versos aqui, nós podemos tirar muitas coisas, muitos aprendizados, né? Primeiro, é, sa- a serpente ali serviu, a serpente ali era um animal como qualquer outro que não falava, mas essa serpente falou. Então, algo aconteceu para que essa serpente falasse, né? E aí nós vamos ver na próxima pergunta o que foi que aconteceu. E aí a serpente começa a conversar com Eva. E esse foi um erro de Eva, né? Foi ela se aproximar da árvore da vida sozinha, desculpa, da árvore do conhecimento do bem e do mal sozinha, e ali começar essa conversa, né? E ela deveria ter fugido, né? Deveria ter chamado Adão, ela deveria já ter achado estranho, né? Uma serpente falando. Enfim, então a serpente faz uma pergunta meio confusa, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus tinha falado, né? Deus disse que eles não poderiam comer do fruto de apenas uma árvore do jardim. Então a mulher responde, né? Que eles podiam comer de todos, do fruto de todas as árvores, menos da árvore que estava no meio do jardim, que era a do conhecimento do bem e do mal. E aí, meus amigos, vem um ponto importante aqui. Ó. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Veja, a serpente modifica a palavra de Deus, ela muda aquilo que Deus tinha falado. Ela mente, né? E ela diz: olha, Deus disse para vocês que vocês morreriam. Não, não é verdade. Vocês não morrerão. Então, essa é a primeira mentira contada na Terra, tá? E é a primeira vez que é usado ali o engano da imortalidade da alma, tá certo? Que é contado até hoje. Continuando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, essa segunda parte aqui é verdade. Então, veja, a serpente, ela juntou mentira, ela começa com uma mentira e depois joga uma verdade. É assim que o inimigo trabalha, né? Unindo, ele não conta somente mentiras, né? Ali no meio da mentira tem alguma verdade. E é verdade que o ser humano teve os seus olhos abertos e passou a conhecer o mal, porque o ser humano só conhecia o bem antes do pecado. Ele não conhecia o mal. Mas quando ele come do fruto da árvore e peca, aí ele passa a conhecer o mal. Só que a serpente vendeu esse conhecimento como algo extraordinário, como algo bom, que seria benéfico para o ser humano. E depois, só depois que eles pecaram, que eles viram que não. Conhecer o mal não tinha nada de bom, né? E que se Deus havia se Deus havia escondido, não permitido que eles conhecessem o mal, é porque Deus sabia que isso não seria bom para eles, não era o ideal, né? Mas Eva desejou conhecer o mal, achou que isso seria alguma vantagem, e também a serpente levou o ser humano a desejar ser igual a Deus. Veja, ele diz: e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, Eva ali, primeiramente, né, ela desejou ser igual a Deus, alcançar um nível mais elevado, né? Mas, pelo contrário, o ser humano apenas regrediu. Sexta pergunta agora: quem é identificado na Bíblia como antiga serpente? Apocalipse 12:9
Diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, quem é identificado na Bíblia como antiga serpente? A Bíblia diz que é Satanás, né? O diabo. Ele é a antiga serpente. Então, isso quer dizer que essa serpente, lá no Jardim do Éden, ela passou a falar porque ela serviu de médium para Satanás. Essa foi a primeira sessão espírita, né, da história da Terra. Então, Satanás entrou ali naquela serpente e, por meio dela, conseguiu enganar Eva, né? Então, a serpente serviu de médium ali para Satanás. Então, a primeira mentira aqui dessa terra foi contada por ele, né? De que o homem não morreria, contradizendo assim aquilo que Deus já havia falado, que eles certamente morreriam. E aí você vê, meus amigos, que a questão do pecado ali envolveu uma questão de confiança na palavra de Deus, né? Eva não confiou na palavra de Deus e escolheu confiar alguém que ela havia acabado de conhecer, uma serpente, né? Que ela tinha acabado de conhecer ali. E ela acreditou, confiou na palavra da serpente e por outro lado ela desconfiou da palavra de Deus. Então Satanás ele trabalha dessa forma, né? Ele sempre procura nos levar a desconfiar, a não crer na palavra de Deus, tá? E é assim ele fez lá no Jardim do Éden, e assim ele faz até hoje. Sétima pergunta agora, que pecados esse anjo cometeu? Esse anjo, estamos falando de Lúcifer, né? Que se depois do pecado dele, ele passou a se chamar Satanás. Vamos ler Ezequiel 28:17, que diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Então veja, aqui cita duas características desse anjo, né? Que era um anjo perfeito, mas que pecou, né? Que é a formosura, ou seja, era um anjo muito bonito, e fala também do seu resplendor, do seu brilho, né? Era um anjo muito brilhante. E ontem, na transmissão de ontem, na, na aula sobre a profecia das sete igrejas, eu falei que Satanás era um anjo querubim da guarda, né? Cobridor. Ele era um dos querubins que guardavam, né, o trono de Deus. São quatro. E aí, esses anjos, por estarem muito próximos de Deus, imagina, eles têm contato ali direto com a glória de Deus. Então, eles são anjos muito brilhantes. Por isso, fala aqui do resplendor desse anjo. Mas essa formosura e esse resplendor levaram Lúcifer a elevar o seu coração. Em outras palavras, levou Lúcifer a se exaltar, né? E a corromper a sua sabedoria. Lúcifer era um anjo sábio, mas ele corrompeu a sua sabedoria. Por quê? Porque ele permitiu que o seu coração se exaltasse. Ok? E vamos agora para Isaías 14, 12 a 14, que ele completa esse texto lá de Ezequiel. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vejam, estrela da manhã, filho da alva, aqui são referências a Lúcifer, tá? E o que foi que Lúcifer falou no seu coração?
Ele diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Aqui a palavra, aqui estrelas de Deus representam os anjos de Deus. Então ele queria ser exaltado acima dos anjos de Deus e queria sentar em um trono. E só quem tem trono lá no céu é Deus. A Apocalipse fala de Deus o Pai e de Jesus, o Deus Filho, né, que possuem trono. E diz: e no monte da congregação me assentarei. O monte da congregação é onde fica o santuário celestial, que é onde existe o trono de Deus, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O Altíssimo aí é Deus o Pai. Então, de forma aí implícita, nós entendemos que Satanás quis sentar no trono de quem? Não foi de Deus o Pai, mas sim no trono de Deus Filho, no trono de Jesus. Por isso ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. Hoje, que a Rosa ama tanto essa feiosa. E ele, Hoje a noite vai ser comprida. e ele, se ele sentasse nesse trono, A noite vai ser comprida. se ele sentasse nesse trono, no trono de Jesus, né? Então ele seria semelhante ao Altíssimo, ele seria semelhante a Deus. Então o desejo de Lúcifer era ser igual a Deus. Mas o problema dele, o problema todo dele, né, não era com Deus o Pai, não era com o Espírito Santo, o Deus e o Espírito Santo, mas sim com Deus Filho. Lúcifer teve inveja de Jesus e quis tomar o lugar dele lá no céu, tá? Quis sentar no seu trono, ok? Então, esses foram os pecados cometidos por Lúcifer. Mas, na verdade, foram vários pecados, né? Praticamente todos os pecados, eles foram cometidos por Lúcifer. Por exemplo, mentira. O próprio Jesus disse que Satanás era o pai da mentira. Ele foi o primeiro a mentir. Inveja, ódio, ciúmes, né? Tudo isso nasceu com Lúcifer. Então, praticamente todos os pecados começaram com ele. Então, foram vários pecados que ele cometeu ali. Rebelião, né, direta contra Deus. Então, nós vemos aí alguns pecados que ele cometeu baseado nesses versos que nós lemos, né? Exaltação própria, cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. Ele quis ser adorado, né? E ele, sendo uma criatura, não poderia ser adorado, porque só Deus, o Criador, é que pode ser adorado. Obter para si o serviço e lealdade dos seres criados e cobiçar a glória que o infinito Pai conferira a seu Filho. A cobiça, né? Inclusive, é um dos mandamentos da lei de Deus, também começou com Lúcifer, né? Ele foi o primeiro a cobiçar. Oitava pergunta agora: que promessa Deus fez a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3:15, essa é a nossa última pergunta, e aí nós vamos concluir nosso estudo de hoje. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, que promessa Deus fez a Adão e Eva quando eles pecaram? Deus prometeu que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Esse texto aqui, ele é um pouco difícil de ser entendido, mas é uma questão de interpretação de texto. Mas essa é a primeira profecia bíblica. A primeira profecia que você encontra na Bíblia é essa daí, Gênesis 3:15, tá? E aí, se você estiver com sua Bíblia aí, abra em Gênesis 3.
Valente quer falar? Não, não. Gênesis 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E aí vem o verso 15, que é esse que está aí na tela. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, por que que eu li o verso 14? Para você entender o contexto. E aí você vê no verso 14 que Deus se dirigiu à serpente e disse que ela seria maldita entre todos os animais, que ela rastejaria sobre o seu ventre e comeria pó. Então, no verso 14, Deus se dirige à serpente animal, mas no verso 15, Deus se dirige à antiga serpente. Deus se dirige a Satanás e fala para ele essas palavras: Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, veja, como esse texto é uma profecia, então algumas palavras aqui são simbólicas, tá? Então, mulher em profecia, o que significa mulher? Segundo Efésios 5, 23 e 25, mulher significa igreja. Igreja. Isso. E serpente, segundo Apocalipse 12, 9, serpente significa Satanás. Nós até lemos o texto, tá? Então, o que que Deus falou aqui para Satanás? Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, a igreja de Deus, no caso aqui é a igreja de Deus. Ele continua: porém, inimizade entre a tua descendência, ou seja, a descendência de Satanás, seus filhos de Satanás, em outras palavras, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Veja que aqui está falando de um único descendente. E esse aqui é identificado lá em Apocalipse 12 como sendo Jesus. Então, Deus falou para Satanás o seguinte: sempre vai haver uma inimizade, enquanto houver o pecado aqui nessa terra, sempre vai haver uma inimizade entre ti, Satanás, e a igreja, o povo de Deus, os filhos de Deus. Ao mesmo tempo, sempre vai haver uma inimizade entre os filhos de Satanás e Jesus, tá? Agora vamos para a parte final, que é a parte mais importante dessa profecia. Este se refere a que ele está mais próximo. E aí você vê, quem foi o último a ser falado aqui? Foi o seu descendente, o descendente da mulher, que nós já identificamos como sendo Jesus. Então diz, Jesus te ferirá, ele está falando para Satanás, né? Jesus ferirá a cabeça de Satanás. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Então, essa é a primeira profecia bíblica, meus amigos. Bem Uma dúvida. Pode falar. O que significa esse ferirá o calcanhar? É a picada da cobra no calcanhar? Se tem um simbolismo por trás disso aí? Tem um, Porque não, tem um significado literal, né? Aí eu pergunto para vocês, aí vocês me ajudem aí. Qual foi o único momento em que Satanás conseguiu ferir Jesus, tocar em Jesus? na cruz. Na cruz, exatamente. Então essa foi a ferida no calcanhar de Jesus, tá? Mas nessa batalha, né, nesse grande conflito entre Jesus e Satanás que iniciou lá no céu e que depois foi transferido para essa terra, essa primeira profecia dada pelo próprio Jesus, né? Quem falou essas palavras aqui foi Jesus. Jesus estava dizendo que nesse grande conflito ele já existia um vencedor e que esse vencedor era ele. Ele ia vencer Satanás nesse grande conflito. Porque qual é a ferida que é mortal? Uma ferida no calcanhar ou uma ferida na cabeça? Na cabeça. Na cabeça. E é interessante que Deus usa a imagem da cobra mesmo, né? Porque a cobra, como ela anda se arrastando, ela geralmente ataca a parte baixa, né? Aqui no calcanhar mesmo.
Por outro lado, quando alguém quer matar uma cobra, fere o quê? Qual é a parte da cobra que é ferida? Cabeça. Cabeça, né? Então, quem recebe a ferida mortal nesse grande conflito? Não é Jesus, é Satanás. Então, na cruz, Satanás conseguiu ali tocar em Jesus, ferir Jesus, mas essa foi uma ferida no calcanhar, simbólica, né? Mas Jesus, ao mesmo tempo que a morte dele foi ele foi ferido ali, né? Mas a morte dele e depois a ressurreição dele determinaram a derrota final de Satanás. Então, essa foi a ferida mortal. Essa foi a ferida na cabeça de Satanás. Foi a morte e depois a ressurreição de Jesus. Certo? Então, ali, quando Jesus sai do túmulo ali, estava determinado quem seria o vencedor desse grande conflito. E esse é Jesus, né? Então, meus amigos, olha só quanta esperança esse texto nos traz, né? De que nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós não temos dúvidas de quem vai vencer e nós não temos dúvidas também de que lado nós devemos ficar, a não ser que você queira ficar do lado daquele que já é o perdedor, aquele que já está derrotado. Se você quiser ficar do lado dele, você pode ficar do lado de Satanás. Mas se você quiser ficar do lado do vencedor desse grande conflito, aquele que já venceu, aquele que já derrotou o Satanás, então você deve escolher ficar do lado de Jesus. E aqui tem a explicação do texto, que eu já expliquei para vocês, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, mulher é igual à igreja, sempre haveria uma inimizade entre a serpente, Satanás e a mulher, que é a igreja, o povo de Deus. Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher é Jesus, conforme Apocalipse 12, 1 a 5. A descendência da serpente são os filhos de Satanás e o seu descendente, o filho da mulher, que é Jesus. Sempre haveria uma inimizade entre estes, né? E aí a parte final, que eu já expliquei, este é o descendente ou filho da mulher, que é Jesus Cristo, feriria a cabeça de Satanás e Satanás feriria o calcanhar de Jesus. Então, meus amigos, aqui está a grande promessa, né, que foi dada logo depois do pecado de Adão e Eva e que chega até nós hoje por meio da palavra de Deus. A promessa de vitória sobre Satanás. Jesus, o descendente da mulher, deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como homem por sua morte, e esse foi o golpe no calcanhar de Jesus. E ressurreição, esse foi o golpe na cabeça de Satanás, daria o golpe fatal nele, né? Decretando o fim do seu domínio. Então, meus amigos, nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós já sabemos quem vai vencer. E esse é Jesus. Concluindo, meus amigos, vivemos em meio a um grande conflito entre o bem e o mal. De um lado está Jesus, do outro lado está Satanás. Essa batalha iniciou lá no céu, mas foi transferida para a terra. Por isso, cada ser humano está envolvido nesse grande conflito. Não há terreno neutro nesse grande conflito. Não tem quem diga, não, eu não estou envolvido nessa batalha espiritual. Não, todos nós estamos. Cada pessoa deve escolher de que lado vai ficar. E essa escolha nós fazemos todos os dias, através das nossas escolhas diárias, através das nossas decisões diárias. Quando nós escolhemos se nós vamos dedicar tempo para Deus ou dedicar tempo para as coisas desse mundo, se nós vamos praticar o pecado ou se nós vamos fugir do pecado. Então, meus amigos, essa decisão tem consequências eternas. Ou nós teremos vida eterna se nós escolhermos ficar do lado de Jesus, ou nós receberemos a morte eterna se nós escolhermos ficar do lado de Satanás. E aí, se eu perguntar aqui para você, o que você quer no final da sua vida? Você quer receber a vida eterna ou a morte eterna? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que todos vão falar a vida eterna, né? E aí, meus amigos, para concluir, deixo essa mensagem aqui, esse texto, falando do final do grande conflito. O grande conflito terminou. O pecado e pecadores não mais existem.
está falando já depois da destruição dos pecadores, né? O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Então, meus amigos, nós concluímos esse estudo dizendo que Deus não é o responsável pelo mal. Se há alguém que é responsável por todas as coisas ruins que existem nesse mundo, esse é Satanás. Então, quando alguém morre, e um familiar diz, por que, meu Deus? Ou coloca a culpa em Deus, esse entendimento está errado. Se fosse para nós termos raiva, né? Nós deveríamos ter raiva de Satanás e não de Deus, porque Deus não é responsável pela morte, Deus não é responsável por toda a maldade e violência que existe nesse mundo, tá? Então, Deus é amor, isso está evidente lá desde o início da criação, e no final desse grande conflito vai ficar novamente evidente que Deus é amor. Todos terão certeza disso. E nós temos que ter essa certeza desde agora de que Deus é amor, tá, meus amigos? Apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as coisas ruins desse mundo, mas tudo isso é consequência do pecado, e quem trouxe o pecado ao mundo foi Satanás. E como eu falei, Deus é aquele que mais sofre aqui nesse mundo ao ver todas as coisas ruins que acontecem diariamente, né? Eu não imagino Deus ficando feliz ao ver tragédias como aquela lá da creche, né? Onde 5 pessoas perderam a vida, 3 bebês, como eu falei no início. Então, são coisas assim que devem trazer muito sofrimento ao coração de Deus. E ele é o maior interessado em que esse grande conflito acabe logo. E para isso ele espera a nossa decisão, né? E a nossa ajuda também, né, no sentido de falar dessa mensagem para outras pessoas, pregar o evangelho para que Jesus volte logo e acabe com todo esse sofrimento. E aí, meus amigos, no final de cada estudo, nós sempre tomamos uma decisão, e a decisão que nós tomamos hoje é essa que está aí na tela, que vocês podem ler aí com o microfone desligado, tá? Vocês podem ler comigo. Entendi que Deus não criou o mal, nem a morte, a dor, o sofrimento, etc. Tudo isso é consequência do pecado, e o culpado pelo pecado é Satanás, não Deus. Entendi também que existe um grande conflito entre o bem e o mal, e que eu devo decidir de que lado vou ficar. Decido ficar do lado de Jesus, porque ele já venceu por mim e ele me dará a vitória nesse grande conflito, concedendo-me poder para vencer o pecado de Satanás. Então, se essa é a sua decisão, meus amigos, você pode aí dizer amém, que assim seja, algo assim. E Deus está vendo a sua decisão nesse momento, tá? E ele está registrando, os anjos de Deus estão registrando a sua decisão. E eu espero que seja essa decisão que está aí na tela. Que você decida ficar do lado de Jesus, por saber que Jesus já venceu por você e que é Jesus quem vai dar a vitória a você nesse grande conflito. Então, meus amigos, que Deus abençoe vocês e que vocês nunca esqueçam de tudo que vocês aprenderam aqui nesse estudo. Ele é um estudo muito importante porque nos mostra que nós não estamos neutros nesse grande conflito e que mostra de que lado nós devemos ficar, tá bom? Então, convido vocês a orarem nesse momento comigo, e assim nós vamos concluir esse estudo, e depois vai ficar aberto aí para que vocês possam fazer perguntas, tirar suas dúvidas ou fazer algum comentário, tá ok? Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo que tivemos aqui da Tua Palavra, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós aprendemos aqui nela, nessa noite, e te agradeço por cada
pessoa que está aqui presente nesta aula, por aqueles que vão acompanhar depois. O Senhor venha abençoá-los por estarem dedicando esse tempo para estudar a Bíblia e sendo que eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Ao fazer isso, Pai, eles estão mostrando que nesse grande conflito entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás, eles escolhem ficar do lado de Jesus. E que essa escolha, né, continue cada dia, que a cada dia das nossas vidas nós possamos, através das nossas escolhas, dizer que nós queremos Jesus na nossa vida, nós queremos ter Jesus ao nosso lado, nós queremos que Jesus vá à nossa frente e vença por nós as batalhas dessa vida, que Jesus nos dê poder para vencer Satanás, para vencer o pecado, e assim, meu Deus, possamos vencer juntamente com Ele. E louvado seja o Senhor, porque Jesus veio a essa terra, morreu e ressuscitou, e assim Jesus venceu por nós, e pela vitória dele nós também podemos ser vitoriosos. Muito obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. Continue derramando tuas bênçãos espirituais sobre as nossas vidas, nos batiza com o Espírito Santo a cada dia e nos dá, meu Deus, zelo, nos dá força de vontade para perseverar até o fim, para que sejamos salvos. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Tudo bem, meus amigos, vou encerrar aqui. E aí, se alguém tiver algo a falar, fica à vontade, tá bom? Vai ficar aberto aqui para que vocês possam fazer suas perguntas ou quiser fazer algum comentário, fica à vontade. E eu peço que vocês, depois da aula aqui, pode ser logo depois, pode ser amanhã, mas que vocês deixem um comentário de vocês lá no grupo, tá? O que vocês acharam da aula, deixem um feedback de vocês para que a gente saiba se precisa melhorar alguma coisa ou se gostaram, para que incentive outras pessoas a participarem também.